Bom dia! Vamos iniciando mais um TV Mar News. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro já, gente. E a gente vem sempre aqui trazendo todas as informações para você iniciar o seu dia muito bem informado, tá bom? Lembrando sempre que se você precisa sair de casa, não quer perder o TV Mar News, baixa o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, no endereço você já conhece? Acessa com a gente www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação e se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Confie na inteligência, faça a Apvida. Apvida é saúde para valer. E vamos aqui então também abrir o jornal, a gente não pode perder esse hábito, né? Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui nas nossas manhãs. Gazeta de Alagoas, gente, conferindo então os principais destaques desse jornal tão tradicional aqui do nosso estado, www.gazetadealagoas.com.br. A gente confere aqui os principais destaques dessa manhã. Provas anuladas por fraudes. Secretário de Gestão do Governo vai ser ouvido na Assembleia Legislativa sobre fraudes em concurso. PMs acusam o governo de Alagoas de retardar promoções. Maioria da bancada alagoana votou pela viabilização do Auxílio Brasil e procuradores da Lava Jato terão que devolver diárias milionárias. CRB bate Londrina e encosta novamente no G4 na Série B. Mais destaques a respeito do esporte a gente vai trazendo daqui a pouquinho na nossa programação no canal Esporte, tá? Taxa de negros no Enem em Alagoas é menor que a média do país. O que será que aconteceu? Pandemia, falta de acesso, então, a estudo, né? Olha só, fila do INSS para a obtenção de benefícios cresce 22% e tem mais de 40 mil alagoanos. E bombeiros registram mais de 1.300 incêndios em 2 anos. Prefeitura notifica empresa devido a caos no trânsito. Nós mostramos aqui ao vivo o caos no trânsito ali na região de Jacarecica, Cruz das Almas, Mangabeiras, por conta dessa obra que estava acontecendo ontem. E agora, ao vivo, o Vidernan Araújo voltou ao local para mostrar para a gente como é que está a situação. Vidernan, está resolvida? Hoje eu já vi novamente de bicicleta, mas eu percebi que o trânsito estava bem mais tranquilo do que ontem. O que foi que aconteceu, então? Qual foi o desenrolo dessa situação? Vidernan, muito bom dia para você. Bom dia, Porlane Santos, para você, para os telespectadores da TV Mar. Manhã de quinta-feira, uma quinta-feira de TBT na capital alagoana. Estamos trazendo informações no momento em que cai uma chuva leve aqui na capital alagoana, mas estamos nesse ponto que é considerado, e ontem, pelo menos, nós poderíamos dizer que estávamos no olho do furacão, né? Porque esse local aqui foi o ponto, o trecho que provocou maior retenção de veículos numa quarta-feira caótica na capital alagoana, com os veículos que vinham da parte alta com sentido ao centro de Maceió e que recorreram, por exemplo, às avenidas Pierre Chalita, a Major Cícero de Góes Monteiro e outras avenidas, a Coronel Paranhos, no Jacintinho também, né? A Governador Lameia Filho no Feitosa e exatamente a Gustavo Paiva, onde nós nos encontramos. Pelo menos as obras que estavam sendo realizadas aqui, o pessoal deu celeridade diante de tanta reclamação, Porlane. E já não tem mais obra que nesse trecho estava sendo executada. O detalhe é o seguinte, que ontem, paralelo às mudanças dessa implantação do binário, que dá sentido, por exemplo, a uma faixa maior, né, para a região, né, pela Avenida Gustavo Paiva, ao centro de Maceió, esse ponto de retenção, pelo menos, ele já não existe mais. Existe, inclusive, algumas máquinas, ainda tem o restante, algumas máquinas que participaram do processo aqui de melhoria nesse trabalho que estava tendo uma interferência e participação da Prefeitura Municipal de Maceió, mas pela manhã agora já não existe mais trabalhadores, ou seja, o trabalho a priori foi concluído. É claro que a pista ainda não reúne boas condições para os veículos, né? Tem muito buraco ainda, mas pelo menos o trânsito está liberado. São 3 faixas no total, Porlane, 3 faixas para quem vem de Jacarecica, de Cruz das Almas, com sentido a Mangabeiras,
E nessas 3 faixas, uma delas aqui neste ponto, acaba sendo também um retorno para que as pessoas, para que os moradores possam buscar aquele trecho da Avenida Litorânea, ali na Praia de Cruz das Almas, ou até mesmo outros locais para poder executar essas funções. Esse ponto aí que o Chico está mostrando, que é o retorno. Então esse trecho ele fica retido. E os outros 2 têm esse ar de fluência normalmente, né? Está fluindo normalmente. Essa situação aqui acaba sendo, por exemplo, hoje muito melhor do que ontem. Porém, ainda existe congestionamento por conta da quantidade de semáforos que existe na região. Um detalhe que nós estamos aqui constatando e que ontem nós não vimos com tanta frequência é a participação dos fiscais da SMTT. Hoje, pelo menos, nós estamos aqui presenciando os fiscais em pontos fixos para os momentos difíceis, dar um direcionamento e dar fluidez ao trânsito. Coisa que ontem nós não tínhamos constatado. Você acompanhou as imagens ontem próximo ao Parque Shopping, quando havia um congestionamento, uma insatisfação dos condutores, das pessoas que passavam na região por conta da falta de sinalização e por conta também do congestionamento, que foi quilométrico, mais de 4 quilômetros de congestionamento. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, Porlane, se pronunciou também sobre essas reclamações dos motoristas e os registros de engarrafamento nessa região de Cruz das Almas. O problema teria sido também provocado, né? Nós colocávamos essa situação ontem não somente pelo novo binário, mas também por essa obra que estava sendo realizada. E isso acabou, pelo menos de momento agora, estamos ao vivo, passamos das 8 da manhã, 40 minutos aqui na capital alagoana, no TV Mar News, trazendo informações de que não existe mais obra sendo realizada na região. E essa situação agora fica por conta da SMTT, que continua fazendo avaliações para melhorar a fluidez e a necessidade de mudanças. Então, ainda existe um tempo para que a SMTT possa estudar essa situação para ver se realmente vai continuar da forma como está sendo feito, onde se transforma praticamente esse trecho da Avenida Gustavo Paiva em mão única, porque só tem uma faixa, que é exatamente a faixa dos veículos que vem da Mangabeiras com sentido à Cruz das Almas e também ao Litoral Norte, e 3 faixas para quem vem no sentido oposto, com sentido ao centro de Maceió. E pelo menos, mesmo com esse congestionamento, estamos percebendo que existe um trânsito que está fluindo, mesmo de maneira lenta, mas não tão como ontem, que nós acompanhamos uma fila quilométrica. Você veio de bicicleta, como você mesma disse, e acompanhou exatamente já uma certa fluidez no trânsito na manhã desta quinta-feira. O que ontem, claro, acabou sendo provocado por conta dessa obra que estava sendo realizada, mas que já não existe mais obra, pelo menos aqui no local, que foi ontem considerado como o olho do furacão e provocou muita insatisfação, falta de paciência e também até momentos tensos entre condutores e pedestres que passam por esse local todos os dias para poder seguir os seus destinos. Lembrando que a preocupação da Prefeitura está muito associada nas questões de mobilidade urbana e numa melhoria desta mobilidade. Porém, mudanças como essa são mudanças drásticas dentro do princípio das questões relacionadas ao deslocamento e que provoca também, muitas vezes, uma certa estranheza e até mesmo revolta da população. Pelo menos são essas as informações de momento, com o trânsito fluindo, mesmo ainda com uma ou outra reclamação aqui no local. Quando nós chegamos, existem alguns motoristas que reclamam, por exemplo, do congestionamento, da lentidão do trânsito, mas hoje em um volume muito menor, o que pode também ser um indício de que o processo, aos poucos, está entrando em uma margem de costume ou que a SMTT vai buscar alternativas para poder dar mais fluidez ao trânsito. São 3 faixas com sentido Cruz das Almas, centro de Maceió, aqui pela Gustavo Paiva. Lá na Via Litorânea são outras 3 faixas, sentido Cruz das Almas, Jacarecica. Porém, até a população criar esse costume e vias alternativas possam ser criadas também para poder facilitar esta questão de mobilidade, o cidadão, o condutor, vai precisar conviver com esta situação, pelo menos de momento, dentro desse princípio de avaliações que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito está desenvolvendo aqui em Maceió. Ao lado do Chico Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, eu volto com você nos estúdios da TV Mar, Porlane Santos. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações ainda hoje no TV Mar News.
Coisa boa, né, gente? Ainda bem, graças a Deus, aquele problema de ontem foi solucionado. Como a gente viu aí, a prefeitura, inclusive, notificou a empresa que era para realizar, gente, aquela obra que nós vimos no período entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Isso não aconteceu e acabou, então, causando todo o caos de ontem. Mas hoje, graças a Deus, a situação já está resolvida. Então, se você precisa aí, de repente, fazer esse trajeto, fica tranquilo, o trânsito está normalizado para aquela via, né? Não vou dizer que o trânsito está maravilhoso, está normal para o que é de costume. Olha só, vamos falar sobre alienação parental, porque aumentou durante a pandemia. Em tempos de pandemia, as famílias e suas mais diversas configurações viram suas vidas afetadas por uma nova rotina imposta pelo confinamento. Mesmo com a flexibilização da quarentena, o dia a dia continua se concentrando por mais tempo dentro das casas. E diante dessa nova rotina, especialistas identificaram o agravamento da chamada alienação parental. Em linhas gerais, a alienação parental acontece quando um genitor pratica atos que fazem com que o filho tenha uma imagem negativa do outro genitor. Já ouviu falar isso? A gente conversa agora, nesse momento, com a advogada e professora da UFAL, Lavínia Cavalcante, que vai tirar para a gente todas as dúvidas a respeito desse tema. Lavínia, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News mais uma vez. Então, aumentou mesmo durante essa pandemia? O que foi que aconteceu para que fizesse com que essa situação de alienação parental aumentasse? Perfeito. Primeiramente, obrigada novamente pelo convite. Obrigada, Porlane, e obrigada a todos da TV Mar. É um prazer estar aqui nessa renomada emissora. E eu gosto, assim, a alienação parental realmente é a influência na formação psicológica das crianças, para que ela tenha sempre uma ideia negativa do outro genitor. Isso se faz de diversas maneiras, né? Isso pode ser feito falando mal do genitor, pode ser feito acusando o genitor de certos crimes, dificultando a convivência ou obstaculizando a convivência. E a convivência realmente foi o que foi afetado na pandemia, porque as pessoas ficavam sem poder sair de casa, sem ter o contato. E a pandemia está acabando agora, tá? Só que nesse período, praticamente 1 ano e meio, a gente viveu situações em que, por exemplo, as pessoas já tinham uma regulamentação da convivência, já era certo, por exemplo, que o genitor convivesse a cada 15 dias, fins de semana alternados. E, de repente, começou a representar um risco uma criança sair da sua casa para passar 2, 3 dias na casa de outra pessoa. E, muitas vezes, essa outra pessoa não estava cumprindo a quarentena, ficava saindo de casa, tendo contrato com outras pessoas, às vezes sem usar máscara. E isso representava uma ameaça à rede de apoio da criança. Exatamente. Então, de certa maneira, a pandemia em si, ela já dificultou a convivência, né? Só que tiveram casos que foram agravados por isso, porque uma forma de compensar seria, por exemplo, uma das formas, permitir uma convivência virtual, com telefonemas, né? FaceTime, telefonemas de vídeo e tudo mais. Mas aí o que acontecia é que muitos genitores também não estavam interessados em fazer isso, né? Não estavam, às vezes não tinham essa flexibilidade, e isso foi afastando as crianças dos genitores que não tinham esse contato. Então, a pandemia, ela dificultou por si só a convivência, e mais ainda quando as pessoas terminaram usando a pandemia como desculpa para evitar a convivência. Pois é, ou para estar ou para não estar com a criança. De todas as formas, não é correto, não é isso? Não é correto. Inclusive, tem uma nova forma de alienação parental, hoje conhecida, que é a autoalienação parental. Porque também muitos, por exemplo, pais, eles começaram a dizer, eu não vou pegar a criança para eu não correr o risco. E aí ele começa a exercer uma autoalienação parental e se distancia da criança.
o que não é implementado pelo outro. Então, ele não telefona, ele não busca a criança. Então, tanto existe o ato de alienação parental, que é quando um genitor dificulta a convivência com o outro, mas também existe a autoalienação parental, que também existiu muito durante a pandemia, que é quando o próprio genitor se afasta da criança, de diversas maneiras. E se é constatado, então, Lavínia, a alienação parental, a outra parte, o que deve fazer? Perfeito. Tem que entrar realmente, primeiro, na verdade, antes de tudo, o ideal é o diálogo, né? É poder demonstrar para a pessoa que aquela situação está causando um sofrimento para a criança, que a criança está sofrendo e, a partir daí, tentar resolver a situação. O problema é que, na prática, às vezes o outro genitor não aceita receber isso, não aceita ser, entre aspas, ele é como se estivesse culpabilizando ele, quando, na verdade, as pessoas estão ali apenas tentando resolver. Então, primeiro ponto, tenta resolver. Não conseguiu, aí você pega print de tudo isso e leva para um advogado, porque realmente a alienação parental é um ato de muito sofrimento, que causa um trauma muito grande para a criança. Pois é, eu acho muito importante essa tua fala, né? Porque para além de problemas extraconjugais, né, entre as duas partes, entre os pais da criança, a alienação parental afeta diretamente a criança. Tem gente que acha que não, mas é importante a gente frisar isso. Por que causa tanto dano à criança? Olha, a criança, ela idealiza o pai e a mãe, né? Então, ela tem uma imagem maravilhosa. Então, você imagina alguém ali falando todo dia, o seu pai é isso, o seu pai não lhe ama, a sua mãe não quer saber de você, sua mãe não cuida de você, sua mãe não se preocupa com você, sua mãe não deixa eu ficar com você. E várias falas nesse sentido. Isso vai entrando na cabeça da criança e ela vai se sentindo não amada, por vezes rejeitada, excluída do convívio com o outro genitor. E aí isso causa problemas de baixa autoestima, depressão, puberdade precoce também, isso é importante que se diga. E uma série de outros sentimentos, problemas na escola, problemas de agressividade, problemas com drogas. E assim, essa sua fala de que é importante para a criança é incrível. Por quê, Porlane? Porque às vezes a gente foi criado, tem uma cultura de dizer assim, a criança não tem vez, criança não tem sentimento, criança não tem que opinar. Só que isso passou, ficou no passado há muito tempo, né? Isso é uma atrocidade hoje em dia, porque a criança tem tanto... Eu acredito que chega a ser uma agressão com a criança, né? Eu acho que a criança, ela tem poder de vez, tem poder de fala também. Lá em casa eu paro para ouvir. E é preciso a gente fazer esse diálogo, né? Se está desagradando, ela precisa ser ouvida, ela tem que entender também o porquê de você dizer não. Eu acho que isso é muito bacana também, né? Também. A criança precisa ser ouvida. E quando a gente tira isso dela, ela perde o lugar dela também na sociedade, né? Isso, porque você termina anulando. Exatamente. Os sentimentos. É como se ela não valesse nada. Ela leva isso para o resto da vida. E ela leva a sensação de que ela pode ser desrespeitada o resto da vida. Que as pessoas ela pode, por exemplo... passar por relações abusivas. Exatamente. Porque ela não merece o amor dos pais, ela não merece ser ouvida, ela não merece assim, os sentimentos dela são desvalorizados. Então, fica uma pessoa mais fácil de entrar em relações abusivas. Exatamente. E violentas. Então, assim, se você é pai, né, mãe, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é exatamente empoderar e mostrar esse respeito para a criança. Seja não falando do outro genitor, seja fazendo com que a pessoa se sinta amada, verdadeiramente amada pelo outro genitor, para que não caia nas armadilhas do mundo futuras
de relações abusivas, violentas e, eventualmente, com problemas seríssimos de saúde, com depressão, com problemas de agressividade. Então, é aquela criança que quando chega como adolescente, você diz assim, não sei o que foi que eu fiz de errado. Pois é, vai ver, né? Vai ver lá Exatamente. atrás. Acho que é muito importante a gente frisar exatamente isso. A saúde mental das nossas crianças está inserida dentro desse contexto de alienação parental, né? E é preciso a gente estar muito atento. É crime? É crime e cabe indenização, certo? É crime, a pessoa pode ser presa, existem várias consequências. Pode haver também danos materiais e morais. A pessoa pode, a partir do momento que o advogado tem contato com isso, pede ao juiz, existe uma série de medidas que a própria lei da alienação parental, ela estabeleceu. Uma delas é tentar compensar os dias, por exemplo, se foi dificultada a convivência. Então, ao invés de o pai conviver 6 dias no mês, a ele só foi permitido conviver 1. Então, pode-se aumentar o tempo de convivência do pai, ao invés de serem 6 dias no mês, passarem a ser, por exemplo, 9 dias no mês, 10 dias, às vezes 10 dias direto. E tem uma série de medidas, lógico, tem todo um processo, tem o direito de defesa, a criança vai ser ouvida por uma espécie de comissão, né, de psicólogos, assistentes sociais, exatamente para poder avaliar o grau e se há alienação parental, porque também, que é outra coisa que é importante se dizer, às vezes há acusações de alienação parental que são completamente descabidas. Isso é muito comum por pais, às vezes, que querem machucar as mães, então acusam de alienação parental quando na verdade não é. Então isso também é crime, acusar de alienação parental. E pode haver inclusive a retirada da guarda, ao invés de ela ser como regra compartilhada, passar a ser unilateral e até não ter mais convivência com o genitor alienante, né? Então, é preciso a gente ficar atento, gente, a essa situação, né? Como bem disse, é crime. Então, se você, de repente, acha que a sua criança está sofrendo alienação parental, atenta, não é você, a sua criança está sofrendo alienação parental. Primeiro, busca pelos direitos dela, como ela bem disse, tenta organizar, né? Pegar todo o print. Hoje em dia a gente tem muita conversa de WhatsApp, né? Organiza, então, une provas e vai, então, se depois de uma conversa não resolver, a gente tenta, então, resolver via judicialmente, não é isso? Perfeito. O ideal realmente é tentar conversar para resolver o sofrimento da criança e permitir que ela tenha um pleno desenvolvimento. Mas, se não, a nossa alternativa para a proteção dela é o judiciário. Muito bem. Lavínia, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Certíssimo. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Já, já.